Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o pastor Juraci, aqui é o pastor Alfredo. E Alfredo? Opa, bom dia, Tudo boa jóia? tarde e boa noite a todos. Exatamente, Tudo onde tranquilo. você estiver, não sei onde você está. Se você está no Brasil, Estados Unidos, está na Índia, na Turquia ou no Japão, ouvindo a radiowaibo.com. .com. E aí, irmão? Maravilha aí, ó. japãoradioaibo.com. Estamos aqui mais uma vez dando início a mais um episódio. Esses episódios que estão lá no YouTube, também estamos no Instagram e também no Facebook. Esses episódios disponíveis às 7 horas da noite, aqui, horário dos Estados Unidos, toda segunda-feira. E no Brasil, 20 horas, né? Que a gente fala lá no Brasil, 20 horas, né? Tá bom? Então não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no nosso canal. Muita gente se inscrevendo no nosso canal, Alfredo. Olha que maravilha, que bênção. Muita gente. Então agradeço a você, tá? Tamo junto aí. Compartilhe, né? Manda os torpedos aí, né? Manda Tá bom? a palavra de Deus por todo mundo. É isso né? aí. Hoje nós vamos estar falando aqui, a semana passada foi o sujo falando mal lavado, foi o nosso episódio do fariseu e o publicano. E hoje nós vamos estar falando sobre os dois fundamentos, os dois alicerces, que foi lá no finalzinho do Sermão da Montanha. Exato. Né? no Sermão da finalzinho Montanha, né? Sermão. A receita, eu até estava falando com o Alfredo, vem cá, Alfredo, a pessoa se a gente vivesse um pouquinho, né? Ou bastante do Sermão da Montanha, ele me falou aqui de felicidade. Alfredo, você tem a receita da felicidade. A receita da felicidade. Passa aí pra mim que eu Olha quero saber maravilha, agora. né? Onde é que tá essa receita? Fala pra mim. Nós vemos aí que hoje as pessoas têm essa sede de felicidade, né? Sim. Então as pessoas que dizem, às vezes o camarada está se separando da esposa e chega pro pastor, né? E Sim. diz, pastor, não, eu preciso buscar a minha felicidade. Eu quero ser feliz. Quero ser feliz. Sei. O importante é ser feliz, né? Ou quando as pessoas perguntam, o que você está fazendo da vida? O importante é ser feliz, né? Sério. Mas a Bíblia dá a receita da felicidade. Mas tem, Alfredo? Tem Mas a me fala aí, receita eu quero passar pro pessoal aí, ó. perfeita Tem aqui, gente aí que tá olha. nos ouvindo aí que quer saber a receita da felicidade, Alfredo. Exatamente. A Não. receita de ser feliz está aqui no Evangelho de São Mateus. Mas ser feliz não, é muito é feliz. muito, não é só feliz. Não, pessoal feliz é pouco. muito feliz. Muito feliz. Não, né? ok. Então vamos Então, lá. acima de Manda ser bala aí feliz que eu quero ouvir essa história aí, porque tem muita gente que já tá Já tá querendo animado, né? anotar. Olha, caneta, papel na mão, anotar a receita da A felicidade. receita Fala da aí. felicidade. E olha só, Sim. no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, lá no versículo 3, Jesus diz assim, olha, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa muito feliz. Opa. Muito. Quer ser muito feliz? Os pobres de espírito. Então, para ser feliz, tem que ser pobre de espírito. Sei. Porque ele disse, sabe por quê? Hum. Porque deles é Será o reino dos céus. Aí ele continua dizendo, olha, E vai, né? muito feliz aqueles que choram. Ué, não, mas peraí, Alfredo, não tô entendendo. Você tá falando de felicidade, nós tá falando de choro, não bate isso aí. Ó. Não bate, né? Porque para ser feliz, segundo os parâmetros que nós escutamos, você tem que estar rindo. Aquele que perde é o que ganha. É, Aquele que vira o rosto é o mais forte. aquele que tem que andar mais uma milha, É o- que pega a túnica. Alfredo, não, aí não, essa Não. felicidade aí tá por fora, Olha, Alfredo. ele diz, os que choram, choram por quê? Ah, porque o seu time perdeu? Não. Choram porque reconhece o seu estado de pecador. Quem sou eu, né, E rapaz? choram a semana passada, nós É, o falamos sobre isso. fariseu, né, rapaz? O fariseu. Publicando ali, dizendo, batendo no peito e dizendo, tem misericórdia de mim, Miserável mesmo que sou, né? porque eu não sou um pecador. Então aquele que reconhece o seu estado e chora diante de Deus por causa disso, Sim. Jesus diz que ele é muito feliz. Ah, opa, pronto. E olha, ele diz assim, olha, muito felizes os mansos, porque eles vão herdar a terra. Muito felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, não a justiça desse mundo, No mas a versículo justiça 10 de tem Deus. outra receita aí também, Alfredo. Também Olha o que eu vi aí. versículo 10, que coisa Como é que maravilhosa. é? Fala aí pra mim. Muito feliz, felicíssimos, Ah. os que sofrem perseguição Ah, não, por causa do meu nome. Não, fechou. Não, essa felicidade aí tá difícil pra nós. Tá difícil. Não é? Mas, rapaz, é o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia fala. Então, Tá? eu quero ser feliz. Ah, então lê aqui o capítulo 5 do Evangelho de São Todinho. Mateus, você vai ser Tá a receita. muitíssimo feliz. Os limpos de coração. Você quer ver a Deus? Tá escrito lá. Os limpos de coração verão a Deus. Os pacificadores, né? Todos esses. Os mansos, né? E aí por aí vai. E verão a Deus. Então, receita da felicidade. Pois é, então o Sermão do Monte que a gente tá falando aqui, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, fala disso. Um lugar muito bonito, Alfredo. O Monte teve lá, né? É, olha, ele fica assim, ó, é um monte, ele tem assim, né? Porque Israel, nessa região lá, não é montes muito altos, né? São montes leves, né? Fica lá em cima, lá na região da Galileia, né? E o mar da Galileia lá embaixo. E ali aconteceu isso.
Tá? Uau. Muito gostoso, você vai caminhando, vai vendo as bem-aventuranças escrito, né, nas árvores, no chão, em plaquinhas, né? Uau. Aí tudo bem, então é muito gostoso andar por aquela região ali. Ó, você conhece, Alfredo, aquele... No YouTube tem Israel com a Aline? Né? Conheço Israel com a Aline, um site sensacional. Ó, você que altamente gosta de Israel, recomendado. você tem desejo de aprender um pouco da cultura de Israel, né? Caminhar pelas ruas de Israel, de repente, né, não são todas as pessoas que têm condições de ir até lá. Mas Israel com a Aline, uma garota, gente boa demais da conta. Sabe? E ela explica muito bem, né? Muito clara. Com certeza você pode aprender muito. Vou aprender muito, porque você vê a bênção que Deus nos dá. O YouTube, sim, a internet, olha que ferramenta que temos para conhecer esse tipo de coisa. Né? E a Aline é uma pessoa maravilhosa. Eu não a conheço pessoalmente, a conheço somente pelo YouTube, mas é uma pessoa que leva você lá onde aconteceu o negócio. Você ao vivo e a cores. Às vezes a gente até se emociona, né? Vendo ela lá e mostrando os lugares onde Jesus pisou, coisa maravilhosa. E aqui tá aqui, ó, né? Nesse Israel, aqui lá no norte, né? No norte lá, né? No Mar da Galileia, pertinho aconteceu isso aqui, tá acontecendo aqui agora. Tá? Os fundamentos e o alicerce de uma vida. Eu não sei quem é você, não conheço você, não sei onde você está, mas é só uma palavra pra gente, né? Cair na real, saber quem nós somos e onde nós estamos firmados. Onde estamos firmados. É isso aí. Que esses capítulos que seguem o Sermão do Monte, Jesus fala sobre várias coisas. Né? Ele vai entrando aqui. E muitos críticos da Bíblia e estudiosos da Bíblia dizem: esse aqui, Sermão do Monte, é a constituição perfeita para o reino de Cristo eterno. Né? Porque no momento agora, nenhum de nós consegue cumprir tudo isso que está aqui. Só quem faz essas coisas em nós é o Espírito Santo. É o próprio Deus. O próprio Deus que faz em nós. Então, essa receita dessa felicidade, os tesouros do céu, quando Jesus fala, para nós não juntarmos tesouro aqui na terra, que nós somos, não devemos andar ansiosos pelas coisas do mundo. O Pai Nosso está aqui. O Pai Nosso está aqui. Está tudo, gente. 2 caminhos. No Sermão da Montanha. Tá? Coisa maravilhosa. E depois que ele fala todas essas coisas... Ele fala, agora eu vou fechar aqui agora. Ele dá o fechamento do sermão com essa comparação, com essa parábola, que é pôr de lado para a comparação. Você tem duas opções. Duas opções. Ele diz assim no versículo 24 do capítulo 7, no finalzinho, ele diz assim: portanto, aquele que ouve estas minhas palavras que ele falou aqui, o sermão, e as pratica, será semelhante, será parecido ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, aqui na região que nós moramos, tem muita pedra. Muita pedra. E nós vemos, às vezes, eu trabalhei numa casa que o camarada ele cortou um pedaço da pedra, e quando você ia no basement, no porão da casa, tinha um pedaço da pedra assim no porão. Ele não tirou a pedra? Ele não tirou, ele deixou ali e construiu ali. E ergueu a casa em cima daquilo ali. Uma estrutura tremendamente forte, não é? E aí, Jesus diz assim, quem ouve essas palavras que eu tenho dito e as pratica, quer dizer, não é só ouvir, né? Aquele que busca pôr em prática, pratica essas palavras, ele é semelhante a esse homem que constrói a casa dele, põe o alicerce, o fundamento da casa, tá em cima de uma pedra. Aí ele diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, ou seja, que só ouve. Sim. Né? Eu vou lá porque, sabe que eu gosto de ir no culto, pastor? As palavras, eu ouvi uma boa palavra. Né? Sim. Ouvi uma boa palavra, depois voltar para casa e continuar a minha vida do mesmo jeito. Nada diferente, tudo igualito. Né? Porque eu tenho muito problema na minha vida, quando eu vou na igreja e escuto umas boas palavras, eu volto até mais leve. Sim. Não é por aí não, né? Aí ele diz assim: será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sobre a areia. Então aqui são dois pontos. Aconteceu primeiro uma rocha e depois a areia. Aí tem as duas. Mas, Alfredo, uma coisa que eu ia te perguntar: a chuva caiu para os dois? Para os dois. A tempestade vem para todo mundo, Alfredo? Todo mundo. Não vale, ué. A tempestade. Assim como o sol nasce para todos. Aqui também a tempestade chegou, vem para todos. Às vezes nós pensamos que somos cristãos. Sim. Porque Jesus continua: desceu a chuva, transbordaram os rios. Sim. Sopraram os ventos
e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então a chuva veio para os dois. E o primeiro não caiu. O primeiro não caiu. Primeiro veio a chuva, bateu e a casa continuou ali. Por quê? Porque ela estava alicerçada na rocha. Sobre a rocha. A outra estava na areia. Então, sobem os rios, cava a areia, a enxurrada vem e vai levando. O que acontece com a casa? Ela vem abaixo. Você já fez castelo na areia, Alfredo? Fala pra mim. Eu nunca fiz castelo na areia. Eu sempre fui ruim de trabalhar com a mão, né? Sim, mas você já viu? Mas eu vejo na praia... Você viu? Quando a maré, você faz aquele tem gente que faz um castelo bonito. Certo. Daqui a pouco vem a maré. Leva tudo, pai. Trabalha pra fazer aquilo lá. Você olha assim e fala assim, olha, acabou. Leva não, pai. tudo. Por quê? Porque a areia não tem ligamento. Ligamento. A areia não tem... Sim. Ela não é firme. Sim, ela não tem liga. Ela não tem liga. Ela não é firme. Então, muitos somente ouvem a palavra de Cristo, ouvem tudo o que Jesus fala, legal, eu gosto disso daí. Sim. Ok. Então eu tenho aqui... Essa igreja é boa, eu gosto daqui. Eu tenho aqui essa xícara de água, eu tô com uma sede, pastor. Sei. Uma sede. Mas essa água é boa. É boa. Água boa, rapaz. Olha, tá geladinha. Muito boa essa água. Mas eu tô com uma sede, muita sede. Tá bom. Ok. Vou morrer de sede. Mas quando eu digo, ó, eu tô com muita sede, pastor, essa água é boa. Ah, ok, ó. Uhum. Matei minha sede. Ela faz parte, né? Então, isso é fazer uma casa, colocar o alicerce na rocha. É uma vida prática, uma vida vivida para Deus. É uma vida em que nós vivemos para o reino de Deus e não para o reino. A nossa meta, quando nós lemos aqui o Sermão do Monte, nós olhamos as metas e nós olhamos, aqui está o que é correto. Né? Aqui está o reino de Deus é esse aqui. Isso aqui é a constituição do reino de Deus. E aí quando vem, por um exemplo, a perseguição por causa do nome de Cristo, sim. Se a minha casa está na rocha, eu não vou dizer, mas ninguém me apoia, eu também vou largar, né, como sim. A semente jogada no meio dos espinhos. Né? Sim, lá da parábola do semeador. Do semeador. Não, eu vou sair fora porque já não, não dá para mim. Mas quando está jogada, quando está firmada na rocha, eu entendo que eu sou muito feliz porque isso está acontecendo comigo. Veja que quando Pedro e João, quando eles foram presos e depois disseram, e depois foram soltos, e Pedro falou, convém a nós obedecer a homem ou a Deus e tudo, e apanharam por causa do nome de Cristo, saíram regozijando, alegre, dizendo, olha, somos dignos de apanhar por causa do nome de Cristo. Olha que maravilha, saíram felizes. Graças a Deus, apanhei por causa de Cristo. Né? Então, Pedro tinha ouvido isso. João tinha ouvido isso. Muito, muito forte, né? Olha, somos muito felizes porque estamos sendo perseguidos por causa do nome de Cristo. Exato. E hoje, né, Alfredo, nós estamos com muito fake news, né? Fake news é que... Olha, gente, vem como tu estás e fica como tu queres. Isso é fake news. Fake news. Não tem... Gente, fake news aí, tá? Não. Olha, veja só aonde você está se informando. Você está... Aqui, ó, fake news é o quê? Fake news é na areia. Areia. É como se diz, é a coisa somente intelectual. Há algumas conversões que são assim. O Spurgeon fala muito sobre isso. Ele fala Charles Spurgeon, né? Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores. Sim. Há a conversão emocional, sim, que é aquela conversão onde a pessoa acha muito bonito aquilo que ouviu, sente uma emoção. A emoção passa. E aí ela vai para casa cheia de alegria, alegre, querendo voltar o próximo domingo para cantar aqueles cânticos bonitos de novo, tomar um bom café da manhã, como nós tomamos aqui na nossa igreja, e ouvir uma boa palavra e voltar para casa, e ela acha que se converteu. Sim. E ele diz, a conversão não vem sem um conhecimento e uma aceitação. Isso, e ó, tá aqui, ó, tá vendo aqui, o que vai acontecer, tá? Depois, né, da construção, porque aqui tá fazendo de trás para frente, né? Da casa edificada. O vento, a chuva, o transbordar, o ímpeto desse vento, ele vai vir contra a nossa casa. Virá contra a nossa casa. Através de várias situações, da perda de um ente querido, numa doença, numa enfermidade,
através de uma crise financeira. Tem crise financeira que eu ou você podemos passar, que independe de nós, como a gente estudou, a gente trabalhou esse final de semana sobre a questão do ambiente, uma crise política, uma crise no país. Eu não fiz nada para fazer isso, mas ela aconteceu. Aconteceu. Então o vento vai chegar. Vai chegar. A tempestade vai chegar. Para alguns vai ser um ventinho mais leve, tá? Mas para outros um vento mais forte. Exato. Tá? Mas ele vai vir de qualquer jeito. Ele virá. O apóstolo Paulo diz que até a natureza geme, esperando a sua redenção. Nós vivemos em um mundo caído. E as tempestades vêm. Né? Como disse o irmão, às vezes a perca de um ente querido, uma pessoa que você ama muito. Momentos traumáticos, Momentos traumáticos. Às vezes a perca de um filho. Sim, Deus me livre. Olha a tristeza de um pai sepultar um filho. Não gosto nem de pensar isso. Não é? E pode vir. Não é? Às vezes, problemas financeiros que acontecem na vida da pessoa e a pessoa passa por problemas difíceis. Tudo isso, todos estão sujeitos a todas essas coisas. As tempestades. As tempestades. Porém, aonde estão firmada? Isso. Esse é o ponto. A nossa fé. A nossa fé está firmada aqui, por um exemplo, quando vem um problema financeiro. A minha fé está firmada no que Jesus disse aqui no Sermão do Monte para não andar ansioso. Com que haver de comer. Porque o vosso Pai do céu sabe o que vocês precisam? Ou a minha fé está no stock market? Está na economia? Está no próximo presidente que virá? Está no próximo governo que virá? Onde está a minha fé? Se estiver nessa rocha das palavras que é Cristo, e eu agir, colocar em prática isso, lógico que é o Espírito Santo que está em mim que vai fazer com que eu tome posse disso, que eu pratique isso, eu vou estar tranquilo. Vou dizer, não, isso vai passar, é um vento, é uma chuva, mas a minha casa eu construí na rocha, não foi na areia, não é? Ainda confia, a questão da confiança, como foi falado do fariseu, a confiança era nele. Né? Nele. Se a confiança em quê? Na minha capacidade, confiança num diploma, confiança no dinheiro, confiança no trabalho, né? Confiança na amizade, enfim, o que está em volta. Exato. Né? Quer dizer, tudo isso não tem base. Isso é uma base o quê? Você pode perder a saúde, você pode perder um amigo, você pode, né? Enfim, muitas coisas a gente já passou por vários planos, né? Econômicos no Brasil, pode acontecer terrível. Tudo. Né? Os regimes podem mudar. Tudo isso pode acontecer, tá? Agora, onde você está firmado? Onde é que está o seu alicerce? Eu creio mesmo naquilo. Onde é que está a sua fundação? Você veja, aqui está, por um exemplo, aqui no Sermão do Monte, Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ele vai amar um e vai odiar o outro. Ele diz, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Quando me vem uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, eu vou dizer, não, peraí, esse dia é dia de culto. Isso vai me tomar minhas horas de leitura bíblica e vai me tomar minhas horas de vida com Deus. Mas eu vou ganhar muito dinheiro. E é uma oferta tentadora. É um vento. Sim. E vai passar, né? Que vem. Soprar no meu ouvido. Mas aonde eu estou fundado? Não, eu não posso servir esses dois senhores. Tem meu compromisso, né? Ou eu sirvo a Cristo, que prometeu que nada vai me faltar se eu buscar em primeiro lugar o reino dele. Ou eu me preocupo em fazer um dinheirinho a mais, preocupado com o meu futuro. Aonde está a minha casa construída? É a hora de pôr em prática aquilo que eu aprendi aqui com Jesus. Né? Porque eu posso dizer as palavras de Cristo assim, posso sabê-las de cor, mas não é o saber de cor, é o viver. É o viver. É o viver. E essa vida, irmãos, com Cristo, como diz, nós vemos lá o apóstolo Tiago falando dessas coisas, né? Nós só vivemos quando Cristo realmente está em nós. E aí é a prova dos 9. Né? Então, por que essas coisas acontecem conosco? Uai. É para que você saiba em que degrau nós estamos. Se realmente somos servos de Deus ou não, ou se estamos precisando mais de Deus, ou se precisamos reconhecer que não somos nada. E dizer, não, Deus, eu preciso que o Senhor, eu realmente não consigo. Eu preciso que o Teu Espírito me guie a cumprir essas coisas. Não é? Quando Jesus diz, não ajunteis tesouro na terra. Está aqui no sermão. Tudo aqui, tudo está no sermão. Ajunte tesouro no céu. Nós falamos em uma das parábolas como é que se faz para juntar tesouro no céu. Não é? Tesouro escondido, né? Então, nesse momento, o que eu faço? Será que tem aquela tentação? Para quem está no Brasil, talvez não tenha ainda a compreensão
mais exata do que nós estamos falando, mas brasileiros que chegam aqui nesse país, quantas horas trabalham por dia? 12, 14 horas. 14, 16 até horas. 16 horas. Né? Trabalham por dia. E chegam em casa mortos de cansado, comem e vão dormir, levanta, trabalha, come e vai dormir, levanta, trabalha, e a vida com Deus começa murchar. E aí muitas pessoas dizem, não, aqui na América acaba com a sua vida espiritual. Não, não é a América. É a minha ambição que está lá dentro de mim escondida, que eu não consigo confessar para Deus isso e dizer, Deus, eu sou ambicioso. Eu quero dinheiro, na verdade, eu não estou te servindo ainda como devo. E o dinheiro é areia, né? O dinheiro é areia. Você constrói a casa na areia, porque o dinheiro ele chega na tua mão e ele vai embora do mesmo jeito como chega. Com a mesma facilidade que ele chega, ele vai. Então, é ouvir aqui dizer, mas será que isso é verdade? Jesus disse, foi ele quem disse, ele é Deus e a palavra de Deus é verdadeira. Não andeis ansiosos, não ajunte tesouro nessa terra, né? Porque aqui não vai a traça come, e come mesmo. Com certeza. O juro come. Meu amigo, os governos tomam. A velhice come. A velhice come. A velhice come a juventude, a saúde, né? O tempo, tudo isso vai, né? Tudo isso vai. Então nós vemos aqui conselhos, palavra que Jesus dá, né? O capítulo 6, quando ele diz, aguardai de praticar a justiça na frente dos outros, a que nós falamos a semana passada, né? Sim. Quando eu faço algo, eu faço para que os outros vejam, né? Eu lembro que uma vez estava dando um curso bíblico na casa de um casal americano, e aí eu pedia para orar, e eles ficavam assim, não pode fazer uma oração, né? Aí um dia eu falei para eles assim, olha, eu vou dizer para vocês porque eu também já fiz isso. E sabe por que às vezes nós temos não queremos orar, assim, não temos a espontaneidade de orar? Porque nós oramos para os outros escutarem a nossa oração bonita. O dono da casa olhou para mim assim e falou, Alfredo, é isso mesmo, Alfredo? É isso? Eu falei, porque nós ficamos com vergonha. Não, mas eu tenho que falar uma palavra bonita, que vai que o outro ora mais bonito que eu. Você está falando para Jesus. Guardar de fazer essas coisas para os outros verem. Orar, dar esmola, fazer o bem. Está escrito aqui também. No capítulo 6. Também, tudo capítulo 6 também está aqui. Ó. Como se deve orar, como se deve dar na esmola, como jejuar, tudo. Tudo, tá tudo ali. Para ninguém ver. Mas há aquela tentação. Pô, ninguém vai saber que eu sou bom. Mas ninguém deve saber, você não é bom mesmo. Não precisa, né? Você não é bom, ninguém é bom. Então, quando nós praticamos essas coisas, isso significa que a nossa casa está feita na rocha. Porque agora se tiver na areia, um dia a casa cai, né, Alfredo? Se tiver na areia, um dia a casa cai. Se tiver na areia, se eu faço para os outros, um dia a que alguém me criticar, meu amigo, já eu deixo a igreja. Eu deixo... Não. Ou então se alguém não fala nada. Ou se alguém não me elogiar. E tem pessoas que ele tem... alguém não... Alfredo, você se lembrou do meu aniversário? rapaz. Não acredito. Não, se você não se lembrou do meu aniversário, a casa vai cair, Alfredo, você. Vai cair, tá na areia. Você sabe que às vezes a casa cai por causa disso? Cai. Por causa que não se lembra do aniversário ou alguma coisa? Por causa disso. Ô, gente, pelo amor de Deus, o que a é casa isso? feita na areia. Nossa, já fiz tanto por essa igreja, nunca ninguém reconheceu. Ou então fez por tanto pela empresa onde eu trabalhei, ou fiz tanto pelo meu marido, eu fiz tanto pela minha mulher, ou seja lá para quem for. Cuidei de fulano. Ninguém me reconhece. Nunca ninguém me reconhece. Casa feita na areia. Porque no Sermão do Monte, quem fez a casa na rocha, que escutou e pôs em prática, ele não quer que ninguém saiba. Ele simplesmente vai lá e faz o bem. Então pronto, Fiz diante de Deus. Então, meu amigo, olha isso aí, fica atento aí, tá? A crítica, tá? Nem o elogio pode te parar, nenhum dos dois. Nenhum dos dois, nada. Criticou, continue caminhando. Elogiou, também continue caminhando. Isso é pôr em prática o Sermão do Monte. E Jesus falou assim, aquele que ouve e pratica, está firme. Vai virar o vento. Será comparado, né? Será comparado. Vai vir o vento. O vento virá. Pode ficar tranquilo, viu? Pode ficar tranquilo. Eu não sei em qual época que você está da sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você. O vento vai chegar. No mundo tereis aflições. O que está escrito lá em Efésios a respeito, né? Que Paulo falou assim, preparai-vos para o dia mal. Ele virá para todos. Vai vir. Isso, o problema não é o dia mal ou o dia bom. O problema é o preparo, é a reação que você vai ter. A reação que vai ter. Porque sabia que um dia bom pode derrubar a pessoa? Puxa, se ela tiver a casa na areia? Sim. Se ela não viu. Então, vem um dia muito bom. Olha, aqui está escrito aqui, Ela desabou, essa casa que está na areia, e será grande a sua ruína.
Que destruição, hein? Destruição terrível. É. Destruição terrível, porque é grande. Aí a casa caiu, a pessoa olhou e disse, por que eu fui construir aqui? Né? Mas eu sabia que não devia. Tá vendo? Nem dá tempo de construir depois, não, Alfredo. Isso que eu falo sempre para as pessoas. Gente, fica atento, porque o tempo passa. Quando você vê, não, eu vou servir a Deus depois que eu aproveitar a minha vida. Depois que eu fazer isso, depois que eu fazer aquilo. Rapaz, o Senhor não quer resto da gente, não. Não. Olha, eu conheço, já disse aqui, casos de pessoas que disseram, teve até conversando com meu irmão esses dias, e tive até falando de uma pessoa que a gente conheceu, né? Pessoa que servia a Deus e tal, e disse, olha, vou dar um tempo. Sei. Aí depois eu volto. Não deu tempo. E não morreu em um acidente. Sei. Então, gente. Isso não é ameaça, não, tá? Isso é apenas o que eu tô dizendo para você. Nós não sabemos o nosso dia. Você tá. Rapaz, já aconteceu de você estar numa fila. Aqui não tem muito de fila, mas a gente já participou de andou. Você tá na fila de carro, você tá dirigindo. Tem uma fila, tá? Aí você pega, você olha pro lado, tá? Tá assim, livre. Aí você pega e entra. Quando você entra, de repente aquele carro que você tá parado atrás, que você tava parado atrás, passa por você. E você para naquela fila. Você fica trocando de fila. Acontece comigo muito em supermercado. Eu procuro um caixa que tá mais... Tem um... aquele só tem uma pessoa. Aqui tem 3, eu vou no de uma. Aí acende a luzinha. Deu problema. Passa os 3, eu vou embora e eu fico lá. Então é isso aí, pessoal. Aonde é que está a sua casa? Onde é que está a sua vida? Onde é que está seu sonho? Eu não sei, de repente seu sonho está na areia, né? Na areia. Sonho na areia. Sonho na areia, gente. A pessoa... Sonhar já é, né? Porque todo sonho um dia pode se tornar uma realidade, né? E toda realidade um dia foi um sonho. Mas, rapaz, de repente você está sonhando na areia. Olha, planos que fazemos para o futuro, né? Sim. O irmão, quando tinha 18 anos, planejou estar aqui hoje fazendo esse programa? Eu nunca, nem pensar, não tinha nem ideia. E está aqui. Sabe por quê? Porque Deus colocou. E pronto. Se estivesse preocupado em fazer isso aqui, nunca estaria aqui. E isso é casa na areia. É isso aí, Fred. Então, olha, dá uma sugestão aí pra galera aí, pra gente encerrar o nosso episódio de hoje, né? Uma construção, como é que é, Fred? Fala aí pra nós aí da areia. Nós estamos falando aqui de construção, nós estamos falando aqui de edificação, de fundamento, de coisa que permanece. Gente, coisa que permanece. Permanece para sempre. Olha só. Se permaneceres em quem? Em mim. E a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Minha palavra. Isso é a palavra de Jesus. Ele disse isso. Tá lá em João. Ele disse. Então, uma palavra para nós finalizarmos, irmãos. Considerações finais, né? Sim. Para nós sabermos onde vamos construir a nossa casa, nós precisamos conhecer as palavras de Cristo. Não tem como eu fazer a minha casa na pedra se eu não conheço o que ele falou. Como é que eu vou colocar em prática o que Jesus falou se eu não sei o que ele falou? Não tem jeito. Então, quanto tempo eu gasto lendo a palavra de Deus? Se eu não conheço ela, eu não tenho como... Se eu não conheço o que é pedra... Sei. O que eu vou fazer? Onde está a pedra para construir a casa? Eu não sei onde está. Como é que eu vou construir? Construir a nossa casa, a nossa família. Em cima de onde? Da pedra. E a pedra onde? É a palavra de Deus. Então, é um apelo que eu faço. Vocês que têm ouvido o nosso Parabolando, que têm nos acompanhado, tire um tempo para a leitura bíblica. 15 minutos nós temos, irmãos, por dia. Nós temos 15 minutos de leitura. Não é falando de estudo. Vamos pôr 20 minutos por dia da Bíblia. Nós temos a Bíblia em um ano. Inteira, de capa a capa. Pois é, gente. Nós temos esse tempo. Então é isso. Então é isso aí, pessoal. Aonde você está edificando a sua casa, sua família, seu trabalho, né? Enfim, tudo que você tem. Fundamento, tá? Alicerce, tá? É isso aí. Porque o que é feito na rocha, com certeza, vai permanecer. Vai ter os problemas? É óbvio, com certeza. Tá aqui, ó, tá aqui escrito. É a mesma chuva, o mesmo sol, o mesmo vento, a mesma tempestade vai vir para todos. Tá? Agora, a gente conhece alguém, o quê? Não é quando ele está agindo, é quando ele está reagindo. Reagindo, é a reação. É a reação. E aqui está a reação, né? É o efeito, né? O efeito, o que aconteceu sobre essa situação. Então é isso aí, pessoal. Nós falamos hoje sobre os 2 alicerces, os 2 fundamentos, finalzinho do Sermão da Montanha. Não deixe de meditar, né, Alfredo, no Sermão da Montanha, que é uma coisa muito interessante, maravilhoso, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem, nós vamos estar falando de construção também, viu? Olha aí. Olha aí, a construção. A construção de uma torre.
tá? De uma torre, tá? E nós vamos ver um conselho bastante interessante que, né, o Senhor falou sobre isso, né? Sobre construção, sobre fundamento, o que precisa também para se fazer isso, tá bom? Então nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast. Mais uma vez, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos vemos até a próxima, tá bom, Fredo? Tchau, tchau, até a próxima, Grande até semana abraço, que vem. Até o nosso próximo episódio do Parabolando Podcast. Tamo junto!